Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Uma das finalidades da Associação Nacional do Ministério Público é defender garantias e prerrogativas, assim como fortalecimento institucional. Para falar sobre a atuação da CONAMP e o momento político que o país vive, convidamos o promotor de justiça, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, que no final deste mês toma posse como primeiro vice-presidente da entidade nacional. Doutor Victor Hugo, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Vamos iniciar falando justamente sobre a CONAMP, onde a sua história nasceu no final dos anos 60 e foi se moldando junto com a trajetória do Ministério Público brasileiro. Como o senhor vê estas conquistas do Ministério Público e seu aperfeiçoamento? Olha, Marco Aurélio, primeiro queria agradecer a oportunidade de participar mais uma vez do Conhecendo o Ministério Público, né? Programa que tem, a par de outras tantas iniciativas, levado à população a mensagem de que o Ministério Público é fundamental num Estado democrático de direito. E tu tens, eu já te disse isso em várias oportunidades, né? Todos os méritos por fazer esse trabalho há tanto tempo, com tanta competência e obtendo resultados tão exitosos para a sociedade e para a nossa instituição. Muito obrigado pela referência. Mas eu tenho assim a convicção, Marco, na linha do que tu disseste, de que a história do associativismo de classe, né, e especialmente no caso nosso, da CONAMP, a nossa entidade nacional, que congrega cerca de 16 mil promotores e procuradores, membros do Ministério Público brasileiro, ela se confunde com a história do Ministério Público. Tu mesmo falasse que a CONAMP nasceu com o nome de CAEMP, era uma confederação dos ministérios, das associações de Ministérios Públicos dos Estados, na década de 60, exatamente em reação ou em função de uma proposta de emenda constitucional ou de revisão constitucional do regime ditatorial, na época do então presidente Castelo Branco, que queria dar um perfil ao Ministério Público e agregar às suas funções institucionais simultaneamente a defesa do Estado. E contra isso que se rebelaram as associações estaduais de Ministérios Públicos dos Estados, as lideranças do Ministério Público dos Estados da época, e fundaram uma associação, uma entidade, primeiro numa reunião informal, depois com todos os formalismos necessários à criação de uma entidade, para defender o Ministério Público com essa visão que nós temos hoje de Ministério Público. E isso redundou em avanços paulatinos. Em 1981 nós tivemos a edição, e a CAEMP da época foi protagonista disso, da primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público Brasileiro. E lá, em 1981, a definição de Ministério Público já era mais ou menos a mesma que nós temos hoje na Constituição. Nos anos seguintes nós tivemos a edição da Lei da Ação Civil Pública, que deu ao Ministério Público legitimidade para defender os interesses difusos das pessoas, os interesses coletivos, os interesses e direitos meta-individuais, o que deu um outro perfil para o Ministério Público brasileiro. Depois nós tivemos dois episódios absolutamente marcantes na história do Ministério Público, e a CONAMP esteve presente e muito presente nesses dois episódios, que foi a Constituição de 88, que consagrou essa instituição sem precedentes na história universal, de uma instituição de Estado, de defesa da sociedade, e a luta contra a PEC 37, que foi uma iniciativa que queria minimizar o papel do Ministério Público, impedindo que ele levasse adiante investigações criminais. Então, veja que com esses breves exemplos de lutas da CONAMP ou da CAEMP, dependendo da época, ela tem uma absoluta confusão com a história do Ministério Público. Esses episódios também resumem a evolução do Ministério Público para chegarmos a essa instituição que temos hoje. O senhor foi presidente da entidade de classe gaúcha, hoje o senhor é segundo vice-presidente da CONAMP
E no final deste mês de março, o senhor assume como primeiro vice-presidente. Dá para adiantar quais são as principais metas que serão encaminhadas pela entidade de classe nacional? Eu diria o seguinte, nós temos uma meta permanente, né, que é aquela que vem esculpida no artigo 1º, no preâmbulo do nosso estatuto, que é a defesa das prerrogativas, das garantias, dos direitos, dos interesses do Ministério Público e de seus membros. Essa é uma meta permanente da qual a CONAMP não se afasta e as associações estaduais que são filiadas à CONAMP também não se afastam por nenhum momento na sua trajetória. Mas é óbvio que hoje, vamos dizer assim, 90% da força de trabalho da CONAMP está voltada para o acompanhamento e a defesa dos interesses do Ministério Público nas diversas reformas legislativas e normativas que tramitam em Brasília. Sejam no Congresso Nacional, especialmente lá elas estão, mas sejam elas quando se dão no âmbito dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Hoje são centenas, Marco Aurélio, centenas de propostas que atingem diretamente as funções institucionais do Ministério Público. Isso nos interessa, porque nós queremos que o Ministério Público tenha os instrumentos adequados para a realização da sua atividade fim. E também a defesa das prerrogativas da instituição e as garantias da instituição e dos membros, porque sem ela não se pode levar a bom termo o exercício das suas atividades fins. Então nós estamos voltados permanentemente na CONAMP para o acompanhamento e para a intervenção nesses processos de reformas legislativas e normativas que proliferam nas casas legislativas e nos conselhos nacionais, seja da Justiça, seja do Ministério Público. O senhor sabe que o país vive um momento político muito difícil, muito delicado. Então eu lhe pergunto como o Ministério Público brasileiro e também a CONAMP, o senhor como dirigente da CONAMP, vê esse momento, essa crise que deixa o país praticamente paralisado. É verdade, isso preocupa todos os brasileiros e não poderia deixar de preocupar uma entidade de classe como a nossa e as congêneres com quem nós trabalhamos diuturnamente em Brasília, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais, a Associação Nacional dos Procuradores da República, dos Procuradores do Trabalho. Aliás, todas essas entidades compõem uma entidade agregadora das carreiras de Estado, chamada Frentas, em que semanalmente nós discutimos essas graves questões nacionais e procuramos pontos de convergência para interferir no processo de uma forma uniforme. Mas eu te diria o seguinte, Marco, que, primeiro, não há dúvida que nós vivemos hoje uma crise real. E essa é a primeira preocupação. Não há precedentes na história do país de um mesmo momento histórico e que nós tenhamos tramitando simultaneamente um processo de impeachment, um processo de cassação do presidente da Câmara dos Deputados, uma investigação ou várias investigações contra o presidente do Senado, dezenas, se não centenas, de parlamentares e de próceres da República investigados. Então, há uma crise política real. E há uma crise econômica também que basta nós atentarmos para a nossa economia doméstica que a gente vai se dar conta de que ela também está presente. Sem falar na observação que se pode fazer dos preços, das taxas de inflação, das taxas de desemprego. Quer dizer, nós vivemos numa crise real. E o grande problema desses momentos é que podem surgir oportunistas com soluções mágicas para resolver esses problemas e geralmente esse tipo de ocorrência ela vem em desfavor da sociedade porque soluções mágicas não existem. O que nós temos que lutar é para que esses graves acontecimentos eles se resolvam dentro da institucionalidade, dentro das regras que integram o Estado democrático de direito. E graças a Deus até hoje
As instituições estão funcionando, a solução e o enfrentamento desses problemas tem se dado pelas vias ordinárias da República e do Estado de Direito. Espero que as coisas tenham uma solução num curto espaço de tempo, porque o prolongamento da crise não favorece a ninguém. Nós precisamos voltar à normalidade, mas nós não podemos suprimir esse momento de resolução desses graves problemas nacionais, entre os quais a corrupção aparece com destaque, sem dúvida nenhuma, com absoluto destaque, para que nós possamos dar um passo à frente e voltarmos à normalidade, fazer esse país andar e trabalharmos para que a nossa população tenha dias melhores. Já que o senhor destacou a corrupção, o senhor sabe que as investigações da Lava Jato chegaram a pessoas insuspeitas. Isto mostra que a corrupção pode ser praticada em qualquer classe social, principalmente por pessoas que têm um grande tráfico de influências. É verdade, é verdade. E veja bem, no meu modo de analisar essa situação, eu acho que nós temos que saudar alguns acontecimentos. Esse vir à tona, todo o processo de corrupção pelo qual o Brasil passou, e passou na sua história e continua passando, e parece que cada vez está mais envolvido nesse lamaçal, ele trouxe, me parece, um resultado positivo e imediato que há muito tempo nós perseguíamos e não alcançávamos, que era criar um sentimento, e uma cultura anticorrupção, porque por muito tempo vicejou no Brasil aquele sentimento de que nós éramos malandros, que nós tínhamos a capacidade de dar um jeitinho para solucionar as coisas, e isso era visto como uma qualidade do brasileiro. Depois que nós fomos nos dando conta que esses pequenos desvios de condutas, eles criam um ambiente favorável para a corrupção se instalar. E hoje, se nós formos numa escola, se nós formos numa universidade, se nós acessarmos as redes sociais, ou se nós ligarmos os grandes veículos de comunicação, vai estar lá sendo discutida a corrupção, e isso nos favorece porque cria esse senso comum de que a corrupção, ela vamos dizer assim, ela macula os principais valores do homem e da sociedade. Ela extermina qualquer possibilidade de avanço pela mácula que ela impõe, por essa crença de que o dinheiro pode tudo e compra tudo. Por outro lado, Marco, eu acho que nós superamos também um dogma que foi combatido com veemência. Aqui eu presto uma homenagem a um grande político do estado do Rio Grande do Sul, o ex-senador Pedro Simon, que por anos bradou como voz solitária no Congresso Nacional de que não adiantava pegar o político corrupto, o agente público corrupto, porque a outra ponta da corrupção continuava livre e continuava corrompendo as estruturas oficiais. Ou seja, o crime de corrupção, aquilo que os juristas diziam a vida inteira, é um crime bilateral. Para que exista um corrupto, tem que existir um corruptor. E nós, por muito tempo, varremos a corrupção para baixo do tapete porque só voltávamos os nossos olhos para a corrupção do agente público. E as grandes empreiteiras e os grandes detentores do poder econômico continuavam comprando o serviço público, e continuavam isentos de responsabilidade, claro, porque nós não tínhamos esse olhar para essa outra ponta da corrupção. E o importante é que a Lava Jato vem puxando coisas que aconteceram há 10 anos. Tem muita coisa ali que é de 8, 10 anos. Agora, uma outra questão, doutor Vitor Hugo. Há muito tempo o Ministério Público brasileiro vem sofrendo retaliações, alguns ataques. Isto mostra também que quando o Ministério Público age, ele atinge alguns interesses? Toda ação do Ministério Público, ela se volta contra algo
que se considera naquele momento irregular, ilícito, ilegal, né? Atentatório aos valores da sociedade, do Estado. Né? E a ação do Ministério Público é voltada contra alguém, contra alguma pessoa determinada. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, importa em que essas pessoas reajam. Algumas legitimamente, outras de uma forma não muito recomendável. Né? Então, realmente hoje proliferam no Congresso Nacional, e eu acho que é em relação a isso que tu te referiste, né? Inúmeras medidas, inúmeras propostas de alterações legislativas que, de uma certa forma, atingem a atuação funcional do Ministério Público, ou atingem prerrogativas, ou fragilizam garantias. Né? E nós temos exemplos disso. Por exemplo, tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que quer introduzir no sistema de garantias do Ministério Público uma fragilização da vitaliciedade do membro do Ministério Público e do Poder Judiciário. O que é a vitaliciedade? É o direito que a sociedade tem de que o membro do Ministério Público ou do Poder Judiciário, que exercem essas relevantes funções na República, eles só podem ser demitidos por sentença judicial transitada em julgado. Que é para evitar qualquer tipo de interferência do poder econômico, do poder político, né? Ou das próprias estruturas institucionais, da política institucional, em relação a um agente do Ministério Público ou do Judiciário. Essa PEC, ela estabelece a possibilidade de perda da função pública por órgãos internos das instituições ou pelos conselhos nacionais, seja o de Justiça, seja do Ministério Público, no caso do Ministério Público ou do Poder Judiciário, respectivamente. Ou seja, são propostas que mexem com as prerrogativas do Ministério Público brasileiro. Com as prerrogativas, com as garantias, com aquilo que é fundamental para que se exerça a sua atividade fim. Por isso o papel da CONAMP de estar sempre lá em Brasília, vigilante, acompanhando. E outra forma de atentar é atentar contra os instrumentos, né, que o Ministério Público tem que ter para exercer adequadamente as suas funções institucionais. Por exemplo, um dos grandes instrumentos de investigação que o Ministério Público dispõe é o chamado inquérito civil, né? Onde ele reúne provas sobre um eventual dano ambiental, exemplificativamente, né? E quais as medidas adequadas para responsabilizar o causador daquele dano e também para recuperar o dano. Né? Há um projeto de lei que busca regulamentar o inquérito civil no direito brasileiro. E essa regulamentação, em vários aspectos, ela torna quase inviabiliza o exercício dessa atividade pelo membro do Ministério Público, pelo menos, né, lhe dá condições de, em tempo adequado, produzir as provas necessárias para desencadear uma eventual ação civil pública dessa natureza. Porque tudo começa ali com o inquérito civil público, praticamente. Praticamente toda a investigação de natureza civil no âmbito do Ministério Público se dá através do instrumento inquérito civil. Né? Quando se procura regulamentar e se estabelece regras, né, que não são adequadas para o normal e o exitoso desenvolvimento daquela investigação, nós estamos, de uma certa forma, interferindo na atividade funcional do Ministério Público. A regulamentação da investigação criminal do Ministério Público, que a gente não consegue fazer fluir no âmbito do Congresso Nacional, né? Ela é indispensável para que se tenha tranquilidade de que uma investigação do Ministério Público ela é legítima, né? E ela está adequada aos mandamentos do Estado Democrático de Direito. Se nós não temos regulamentação, a cada denúncia oferecida com base numa investigação do Ministério Público, seguramente a defesa dos acusados vai trazer uma série de questões preliminares sobre a validade, né, sobre a legitimidade daquela investigação, sobre a legalidade daquele ato, né, e isso vai, de uma certa forma, causar uma certa insegurança jurídica que só interessa àqueles que devem, né, que são acusados, que têm contra si voltada uma ação protagonizada pelo Ministério Público. Agora, esses temas todos preocupantes serão debatidos num Congresso Nacional Virtual que está sendo organizado pela CONAMP. A CONAMP tem duas atividades que são tradicionais e que têm assim, o condão muito mais de agregar e de qualificar os seus associados, que é
um torneio nacional de futebol, que reúne a maioria dos estados brasileiros numa enorme confraternização de todo o Ministério Público brasileiro, e um congresso nacional presencial, que esse ano, o último ano foi no Rio de Janeiro, e teve mais de 600 participantes inscritos e outros tantos convidados, e que esse ano vai se realizar no mês de novembro em Belo Horizonte. Havia um congresso virtual que foi iniciativa de um colega do Rio de Janeiro e que ganhou uma proporção tal que ele não tinha mais individualmente capacidade de levar adiante, administrar aquela iniciativa belíssima. E a CONAMP está se colocando à disposição desse colega para agregar entre as suas atividades o congresso virtual. Nós já atuamos como apoiadores há muito tempo, mas nós vamos muito provavelmente assumir a realização desse congresso virtual, porque hoje nós não podemos mais prescindir das facilidades do mundo virtual. E esse congresso, nesse formato, ele proporciona a participação de todos os colegas do Brasil, inclusive da América do Sul, sem que a pessoa precise se afastar do exercício das suas funções. Nós estamos chegando no final do programa, doutor Vitor Hugo, mas eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, principalmente em torno desse momento que o país vive, em torno do desdobramento dessa investigação da Lava Jato, porque toda a sociedade acompanha, com grande interesse o que está acontecendo no país. Olha, Marco, eu acho que nós estamos vivendo um momento excepcional da história política brasileira. Um momento em que o Brasil tem a possibilidade de passar limpo a sua história, de dar um passo à frente na construção de uma sociedade mais moderna, mais justa, mais igualitária, em que os recursos públicos sejam efetivamente direcionados para a realização do bem comum e não do bem de alguns. Nós temos que superar aquela imagem da fábula de Orwell, naquela obra Revolução dos Bichos, em que todo mundo é igual, mas que tem alguns que são mais iguais que os outros. Eu acho que nós estamos vivendo um momento oportuno para isso. Os momentos de crise são também momentos de oportunidade. E eu tenho absoluta convicção em assegurar à sociedade brasileira uma coisa: o Ministério Público brasileiro não vai faltar à sociedade, não tem faltado à sociedade. A Operação Lava Jato é fruto da iniciativa do Ministério Público brasileiro. As grandes enfrentamentos que se dão à chaga da corrupção têm sido protagonizadas pelo Ministério Público brasileiro, direcionando a sua inconformidade com isso ao Poder Judiciário, que também tem dado a resposta adequada a esses chamamentos. E eu acho que se nós tivermos realmente capacidade de nos integrarmos a essa verdadeira campanha nacional de passar limpo ao Brasil, nós seguramente vamos ter condições de legar uma sociedade melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. É para isso que todos nós trabalhamos. E é importante, a sociedade saber que ao seu lado está um promotor de justiça, aquele que promove a justiça, aquele que é o fiscal da lei. Isso mesmo, isso mesmo. Acho que não há saída para um Estado moderno senão a via da legalidade, a via republicana, a via do Estado democrático de direito. E eu acho que é esse caminho que o Brasil tem que trilhar. Ok, promotor de justiça Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, que agora, no final do mês de março, assume como primeiro vice-presidente da CONAMP. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Marco. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá! Acho que deu.